alunos do segundo ano. Aqui é Milene Mendes, professora de matemática, e eu estarei fazendo agora a correção da primeira semana do PET 1. Lembrando que este PET 1 é todo uma revisão de conteúdos anteriores, ok? Então vamos lá para a primeira questão. As células da bactéria Escherichia coli têm formato cilíndrico, com 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros de diâmetro. O diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Dividindo-se o diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro de uma célula de Escherichia coli, obtém-se como resultado. Então, olha, nós temos duas potências de 10, uma que é a medida da bactéria e a outra que é a medida do fio de cabelo. E ele pede para a gente dividir a medida do fio de cabelo pela célula da bactéria. Então, pessoal, nós temos que relembrar de uma das regras das propriedades da potenciação. Quando eu tenho bases iguais, que no caso a minha base igual é o 10, aqui é 10 elevado a menos 7, é porque eu não consegui colocar lá em cima, tá? E 10 elevado a menos 4. Então, quando eu tenho bases iguais, igual esse 10, e uma divisão, a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar assim, ó. Eu coloquei a medida do fio de cabelo, que é 1 vezes 10 elevado a menos 4, e vou dividir pela da bactéria, que é 8 vezes 10 elevado a menos 7. Então, coloquei 1/8 vezes 10, que é a base comum, né? Eu tenho a base em cima e embaixo, a base 10. Então, eu repito a base e vou subtrair os expoentes. Então, fica menos 4, menos, dentro do parênteses, menos 7, certo? Então, estou subtraindo os expoentes. Então, vai ficar aqui, ó, 1/8 vezes 10 elevado a menos 4, menos com menos, mais 7, igual a 1/8 vezes 10. Menos 4 mais 7 é igual a 3. Então, nós temos 1/8 vezes. Quanto que é 10 elevado a 3? É 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então, aqui agora eu tenho uma multiplicação de frações. Lembrando que embaixo de qualquer número eu tenho o algarismo 1. Então, aqui eu tenho 1. Então, vai ficar 1 vezes 1000, 1000. 8 vezes 1, 8. E 1000 dividido por 8 é igual a 125. Então, a nossa alternativa correta é a letra D, 125. Questão número 2. A soma do resultado de dois números distintos em que um deles seja o dobro do maior, aumentado com o triplo do menor, que resulta em 28, e o maior deles aumentado com o quíntuplo do menor, dá 7. Estamos falando do número. Então, olha, eu tenho o quê? Dois números diferentes, porque distintos, então diferente. Então, eu tenho dois números. Quando eu não sei quais são os números, eu coloco em letras, em variáveis. Então, aqui nós vamos usar x e y, certo? Tudo que está escrito aqui, nós vamos passar para a linguagem matemática. Ele falou que nós temos um número que vai ser o maior e o outro menor. Então, aqui, ó, o meu x vai ser o número maior e o meu y vai ser o número menor. Então, aqui forma-se um sistema, também já estudado, viu, pessoal? Eu vou ter, como eu tenho duas variáveis, eu vou ter duas equações. Se eu tivesse três variáveis, eu teria três equações. Então, olha, eu preciso descobrir o valor desse x e o valor desse y. Olha aqui o que eu vou passar para a linguagem matemática. Aqui ele falou aqui, ó, um deles seja o dobro do maior, o dobro é 2 vezes mais. Então, se o número maior é x, então o dobro do maior aumentado, ou seja, mais o triplo do menor. Então, 3y resulta em 28. Essa é a minha primeira equação. 2x mais 3y é igual a 28. A segunda equação. E o maior deles aumentado, então, x mais o quíntuplo do menor, 5y, é igual a 7. Então, temos a segunda equação.
Agora, meninos, nós precisamos cancelar ou a variável x ou a variável y, porque quando eu cancelo uma delas, eu descubro o valor da outra. Então, olha, aqui dessa vez, nós vamos fazer o quê? Vou multiplicar por menos 2, porque presta atenção. Se eu coloquei aqui para multiplicar por menos 2, eu vou multiplicar por menos 2 toda a equação. Então, vai ficar x vezes menos 2, que dá quanto? Menos 2x. E quanto que é mais 2x com menos 2x? Não é zero? Então, eu cancelo a variável x e descubro quem? O y, certo? Então, vamos lá. Ó. Repetir a primeira equação, 2x mais 3y é igual a 28. E multiplico por menos 2 a segunda. X vezes menos 2, menos 2x. 5y vezes menos 2, menos 10y, é igual a 7 vezes menos 2, menos 14. Certo? Então, vamos resolver. 2x menos 2x desapareceu porque dá zero. 3y menos 10y vai dar menos 7y. 28 menos 14, 14. Menos 14 dividido por 7, menos 2. Então, já achamos o valor do nosso y, menos 2. Agora, eu pego qualquer uma dessas duas equações, a minha tendência é pegar a melhor, né, a que eu acho que é mais fácil, então peguei a segunda, que é x mais 5y é igual a 7. No lugar do y, eu acho o valor que eu encontrei lá embaixo, que é quem? Menos 2. Então, x mais 5 vezes menos 2 é igual a 7. 5 vezes menos 2 vai dar menos 7, ó, tá menos 10, desculpa. Tá menos 10, vem para cá, mais 10. Então, x é igual a 7 mais 10, que é igual a 17. O que é que ele pede? Ele pede a soma de dois resultados, de dois números distintos. Então, olha aqui. Menos 2 mais 7 é igual a 15. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Vamos para a questão de número 3. Olha aí. Sabendo que os pontos 2 e menos 3 e menos 1 e 6 pertencem ao gráfico da função f de reais em reais, definida por f de x igual a ax mais b, a diferença entre o valor de b e o valor de a é. Então, olha, nós temos dois pares ordenados, certo? Lembrando que no par ordenado, o primeiro número é o valor do x, o segundo número é o valor do y. Aqui é a mesma coisa, o menos 1 é o valor do x e o 6 é o valor do y, beleza? Então, tenho dois pares ordenados e aqui eu tenho a nossa função do primeiro grau. F de x é igual a ax mais b. Esse f de x é a mesma coisa que y. Aqui podia estar escrito simplesmente y é igual a ax mais b, certo? Então, olha, eu resolvo com um par ordenado primeiro. Então, eu vou pegar este primeiro par ordenado aqui, ó, 2 e menos 3. Usando na minha função, eu irei substituir o valor do y por menos 3 e o valor do x por 2. Lembra que eu acabei de falar que esse f de x é a mesma coisa que y? Então, qual é o valor do y? Menos 3. Então, ficou menos 3 é igual a vezes o valor do x, que é 2, mais b. A vezes 2, 2a mais b é igual a menos 3. Então, aqui está a minha função por enquanto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o outro par ordenado. Então, vai ficar, ó, no lugar do f de x, 6. No lugar do x, menos 1, mais b. A vezes menos 1, menos a, mais b é igual a 6. Então, observa que eu vou ter o sistema, eu tenho duas variáveis, a e b. Preciso descobrir o valor de cada uma delas. Então, assim como nós fizemos na questão de número 2, nós vamos fazer nessa questão, montar o nosso sistema. Então, eu pego a primeira equação, que é 2a mais b igual a menos 3, e a segunda equação, menos a mais b igual a menos 1. Porque esse menos 1 é o que eu vou multiplicar para cancelar a variável a. Então, vai ficar aqui, ó. Para cancelar a variável a, não, desculpa, para cancelar a variável b, porque tá mais b. Se eu coloco menos b, vai dar zero, certo?
Então, quando eu multiplico por menos 1, a gente já sabe, muda todos os sinais da equação. Ó. Tá mais A, veio para cá menos A, tava menos A, veio mais A, tava mais B, veio menos B, tava mais 6, veio menos 6. Então, ficou 2A mais A, 3A. Mais B com menos B, corta, vai dar 0, né? Cancelou isso aí. Menos 3 com menos 6, menos 9. Então, qual que é o valor do A? Menos 9 dividido por 3, menos 3, certo? Achamos o valor da variável A. Agora, o do B, eu substituo em qualquer uma das equações. Nós escolhemos aqui, ó, 2A mais B igual a menos 3, que é a primeira equação. Então, olha, 2 vezes o valor que descobrimos, que é menos 3, mais B é igual a menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6, mais B é igual a menos 3. B é igual a menos 3 mais 6, que dá quanto? 3. E o que ele pede no enunciado? Ele pede, ó, a diferença entre o valor de B. Qual que é o valor de B? 3. Diferença menos o valor do A. Qual que é o valor do A? Menos 3. Menos com menos mais, 3 mais 3, 6. Letra D. Número 4. Sejam as funções f de x, 3x mais 2m, e g de x, menos 2x mais 1. O valor de m sabendo que f0 menos g1 é igual a 3, é igual a. Então, olha, aqui nós temos duas funções. Eu tenho a função f, tudo função do primeiro grau, só que uma é f de x e a outra g de x. Então, nós vamos fazer o quê? Resolver primeiro com a f de x. F de x é f de 0. Quem está substituindo o x? O 0. Então, onde tiver o x, eu vou colocar o 0. 3 vezes x, 3 vezes 0 mais 2b. 3 vezes 0, 0. Sobrou quem? 2m, por enquanto. Passo para a próxima, que é a g de x. No lugar do g de x, ele pediu para substituir o x por quem? Por 1. Então, menos 2 vezes 1 mais 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 1, menos 1. Então, nós temos o f e o g. E ele pede para fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar a função f, depois que eu achei, substituir por 0. E subtrair pelo g, depois que eu substituir por 1. E vai ficar assim, ó. 2m menos 1 é igual a 3. Porque ele falou aqui para eu colocar igual a 3. Então, ficou 2m, menos com menos mais 1 é igual a 3. 2m é igual a 3 menos 1, 2m é igual a 2, 2 dividido por 2, 1. Então, qual é o nosso valor do 1? Valor do m, 1, alternativa D. Agora, vamos para a última questão da semana 1. Olha aí. Uma pessoa obesa, pesa num certo momento 156 quilos. Recolhe-se a um spa, onde se anunciam perdas de peso de até 2,5 kg por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra nessas condições. Letra A. Encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo, P, que essa pessoa poderá atingir após 9 semanas. Então, olha, através da fórmula, eu posso descobrir quantos pesos ele vai perder com qualquer semana. A fórmula é essa, olha. PT é igual a 156, 156 é o peso que ele está entrando nesse spa, menos 2,5T. T é a quantidade de semanas. Se ele ficar 2 semanas, então eu vou fazer 2,5 vezes 5 e 156 menos este resultado aqui, certo? Então, a expressão que ele pediu é essa. Você pode observar que é uma função do primeiro grau. Só está trocado, porque a função do primeiro grau, essa variável vem primeiro. Ok? Então, a função é essa daqui. Na letra B, calcule o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com menos de 120 kg de peso. Então, ó, peguei a função lá da letra A e vamos substituir. Só que aqui ele não sabe quantas semanas, ou seja, ele não sabe o valor desse T aqui, ó.
só sabe que quer sair de lá com menos de 120 quilos. Então, no lugar desse PT, eu coloquei 120, que é a quantidade que ele quer. É igual a 156 menos 2T. Tá menos 2,5T, vem para cá, mais 2,5T. É igual a 156, tá mais 20, veio para cá, menos 120. T é igual a 36 dividido por 2,5, quantidade de semanas, ó, que é o T, deu o quê? 14,4. Ou seja, precisa de mais de 14 semanas para perder 120 quilos. Como no exercício pede semanas completas, então a resposta correta é 15 semanas. Então, ele precisa de 15 semanas para pesar menos de 120 quilos. Na letra C, expresse a lei de formação para a função e esboce no plano cartesiano. Então, olha aí a nossa função. Agora ela está na forma de função de primeiro grau certinho, ó, a variável foi primeiro. PT é a mesma coisa de y, a mesma coisa de eu ler y é igual a menos 2,5 kg por semana, que é o T, mais 156. Precisamos encontrar a raiz da função. Por que que eu preciso encontrar essa raiz? Porque ele pediu o plano cartesiano. O plano cartesiano, vocês lembram, é onde eu tenho uma reta na vertical, que são os valores do y, e uma reta na horizontal, que é o valor do x. Para eu achar esse valor do x, eu preciso achar a raiz. Como é que eu acho a raiz de uma função? Eu vou pegar esta parte aqui, ó, depois da igualdade, e igualar a zero. Então, vai ficar menos 2t, menos 2,5t é igual a 156, que é igual a zero. Deixa eu ler de novo. Menos 2,5t mais 156 é igual a zero. Então, menos 2,5t é igual a, tá mais 156, vem menos 56. Então, aqui ele já multiplicou por menos 1 para trocar esses sinais, mas eu poderia fazer lá no final, fazer o jogo do sinal, beleza? Então, vai ficar aqui, ó, menos 2,5t menos 156. Aqui deu uma, ó, pra você ver que voltou, não tem nada a ver, daqui podia já vir para cá, tá? Se essa parte aqui repetiu, mas não precisa não. Não precisa não, não pode, né? Porque ela já estava lá em cima. Eu multipliquei por menos 1, parava aqui, ó, tá? Isso aqui repetiu aí de atrevido. T é igual a 156 dividido por 2,5. T é igual a 62,5. Então, 62 semanas, vírgula 4. Isso eu vou passar para o plano cartesiano. Olha aí nosso plano cartesiano. Eu tenho o valor do x aí, ó. Aqui está 20, 40, 60. Então, eu joguei um pouquinho para frente porque deu 62,4. Esse é o ponto do x, a raiz que nós encontramos. A quantidade de semanas teria que ficar. Qual que é o peso inicial dele? 156. Aí, passa o gráfico e tá aí o nosso plano cartesiano, certo? Então, é isso aí, pessoal. Essa é a explicação da primeira atividade, da primeira semana do PET 1. Até mais.